Bom dia, pessoal. Então hoje nós iremos começar a apostila 2, tá? Começar com a aula 19. Então essa aula nós vamos ter um vídeo só, porque eu não vou precisar explicar ela, porque ela é a mesma matéria que a gente já viu semana passada, Lei de Hess. É uma aula basicamente só de exercícios, são 2 exercícios. E vocês vão perceber que eu vou sair da tela e vou jogar para folha igual a gente já estava fazendo, para a gente resolver esses exercícios. E depois nós vamos ver energia de ligação, mas isso em outro vídeo, que é uma outra aula, que é tranquilo também. Mas hoje essa primeira aula é mais rápida, pelo menos na parte teórica, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá, ó. Vai aparecer aí o exercício 1 para vocês, né? Eu vou comentar, vou lendo ele, mas ele está aparecendo aí na tela. E a gente vai resolver. Um laboratório de química para se investigar o calor liberado na combustão de alguns compostos, foram realizadas as reações representadas pelas equações que descrevem, respectivamente, as queimas do hidrogênio, do carbono e do acetileno. Então, nós temos 3 equações aí. Lembrando que a equação química de formação corresponde à produção de 1 mol de uma substância composta a partir da sua substância simples no estado padrão, PETS. Isso a gente já viu. A equação balanceada da reação de formação do acetileno. Então, alternativa A. O acetileno é o C2H2. Então, a formação vai ser a partir... O carbono é o grafite, né? C-grafite. Mais a substância, o hidrogênio, ele é sempre encontrado na forma de H2, gasoso. E ele vai formar o C2H2, que é o gás acetileno, né? Para balancear, só falta pôr o 2 aqui na frente do carbono. Alternativa A, pronto, resolvido, sem problema algum. Ok? Agora nós vamos para a alternativa B. Alternativa B. E eu vou ler. Vamos lá, ó. O valor do ΔH da formação, da reação de formação. Não tem como, ele não me deu o valor do ΔH de formação nem do carbono, do acetileno, então eu vou ter que calcular. E para isso eu vou usar essas 3 equações que estão aparecendo aqui, né? Que apareceram no primeiro exercício, perdão. Lá. Então a equação que eu quero chegar é essa, que eu vou querer saber o ΔH. Né? O ΔH eu não sei. E a equação 1 é essa daqui, ó. H2 gasoso mais meio O2 gasoso forma água. E o ΔH disso daqui é igual a menos 280 kJ. Certo? Equação 2. Eu tenho carbono, grafita, mais O2 vai formar CO2 gasoso. E o ΔH disso daqui é igual a menos 390 kJ. E por último nós temos a equação 3, que é o acetileno, C2H2 gasoso mais 5 sobre 2O2 gasoso vai formar 2CO2 mais água. E o ΔH disso daqui é igual a menos 1300 kJ. Certo? O que nós vamos fazer aqui na lei de Hess, eu tenho que chegar naquela equação de cima a partir dessas daqui. Então, o que eu vou fazer vai ser simplesmente ajustar. O que eu faço com a primeira equação? A primeira equação eu não preciso fazer absolutamente nada. Por quê? O cara que está aqui é o hidrogênio. Ó, ele já está do lado certo, lado dos reagentes. E está na quantidade certa. Então eu só vou copiar a primeira equação. H2 mais meio O2 forma H2O. E o ΔH é igual a menos 280 kJ. Perfeito.
Eu vou subir um pouquinho aqui, porque senão não vai caber na folha, né? A segunda equação, só para a gente fazer aqui, é o carbono grafito. O carbono, ele está do lado certo, reagente, reagente, só que a quantidade está errada. Então essa segunda equação eu vou multiplicar por 2. Então vai ficar 2 carbono fita mais 2 O2. Já nem pôr isso daqui, né? Só para vai formar 2 CO2. Nem pôr os parênteses que eu falo. Igual vai ficar menos 780 kJ. E essa equação aqui embaixo, né? Eu tenho acetileno que na quantidade está certo, mas está do lado oposto, então eu vou ter que inverter essa equação. E ela vai ficar como? Vai ficar desse jeito, ó, invertida. 2CO2 mais água forma C2H2 mais 5 meios O2 e o ΔH dela é igual a mais 1.300 kJ, porque eu inverti. Correto? Então agora nós vamos cancelar quem dá para cancelar, né? Ó, 2CO2 com 2CO2, água com água. E O2, ó, 2 mais meio, 2,5. 5 sobre 2 é 2,5 também. Então cancelo todos os O2 aqui também. No final, quem sobrou, subiu um pouquinho, sobrou 2C mais H2 forma C2H2, que era exatamente a equação que eu queria. E o ΔH, somando tudo, vai ser igual mais 240 kJ. Encontrei o ΔH da equação de formação do acetileno. Certo? Maravilha. Então, continuando aqui, eu vou subir, né, a folha. Certo? E aí, vamos fazer o exercício 2. Vai dar certinho. O exercício 2 vai aparecer aí para vocês. Tá? Então vamos lá. O benzeno, composto orgânico, representado por 1, está aí na figura, pode ser obtido a partir do hexano, representado por 2, num processo chamado de reforma catalítica. Essas substâncias são solventes orgânicos muito utilizados em laboratórios e indústrias químicas em processos que vão desde a extração de óleos e essências em vegetais até a produção de tintas e esmaltes. Maravilha! Nós temos a fórmula dos dois, sabendo que a reação de transformação de 2 e 1 envolve apenas a liberação do gás hidrogênio. Escreva a equação balanceada da produção de 1 mol para a produção de 1 mol de hexano. Na verdade é para a produção de 1 mol de benzeno, né? Transformação de 2 em 1 é a produção de 1 mol de benzeno. Tá errado esse exercício, o enunciado, tá? Cuidado, risca hexano, coloca benzeno aí. Bom, se a gente descontar o carbono e hidrogênio ali do hexano, vai ficar C6H14. Quando ele vai para o benzeno vira C6H6. E ele falou que a produção do benzeno envolve somente a liberação de e gás hidrogênio, então é H2. Então só balancear aqui, né? Ó. O C está certo, 14 menos 6, 8. Então aqui vai ficar 4. A equação está balanceada, essa é a alternativa A. Maravilha. Conhecendo, agora a alternativa B que vai aparecer para vocês aí. Conhecendo os calores de combustão do hidrogênio, do benzeno e do hexano, calcule a variação de entalpia da reação do item anterior utilizando a lei de Hess. Então vai sumir o exercício. Eu vou copiar as 3 equações que ele me deu. Ó. H2 mais meio O2 forma água e o ΔH menos 280 kJ, certo? Segunda equação,
combustão do benzeno, C6H6, 1, 2, C6H6 mais 15 sobre 2O2, vai formar 6CO2 mais 3 águas, e o ΔH vai ser igual a menos 3.270 kJ. E nós temos aqui a equação 3. C6H14 mais 19 sobre 2O2 vai formar 6CO2 mais 7 águas, com o ΔH igual a menos 4.160 kJ. Bom, subir um pouquinho aqui, né? A gente tá roubando a folha aqui, ver se dá certo. O que nós vamos fazer então? Nós vamos ter que chegar na equação A, tá? E para isso, antes de tudo, eu vou baixar aqui só para vocês verem a equação A. Nós vamos ter que ajustar, né? Aqui nessa primeira equação, gente, eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio aqui ele tem 4, aqui eu tenho 1 e ele está do lado contrário. Então eu vou ter que multiplicar por 4 essa equação e inverter, para deixar o hidrogênio no mesmo lado, do lado certo e na quantidade correta. Então isso daqui vai ficar 4 águas formam 4 hidrogênio mais meio vezes 4 vai dar 2O2. E o ΔH desse trem aqui vai ficar mais 1.120 kJ, certo? Subindo um pouco aqui. Aí, o que vai acontecer com o benzeno? Ele só está do lado, a quantidade está certa, está do lado o contrário. Então aqui eu vou inverter. Então aqui nós vamos chegar em 6CO2 mais 3 águas, forma C6H6 mais 15 sobre 2O2. E o ΔH aqui vai ficar mais 3.270 kJ. E a última equação você tem o hexano do lado certo, a quantidade certa, é só copiar. C6H14 mais 19 sobre 2O2 forma 6CO2 mais 7 água. E o ΔH vai ficar menos 4.160 kJ. Bom, vamos ver se dá certo, se deu certo aqui. 4 águas com 3 águas dá 7 águas. Eu tenho 7 do outro lado, ó, cancela. O2, 15 sobre 2 é 7,5. Com 2, 9,5. 19 sobre 2 é exatamente 9,5. Então o O2 vai cancelar todo mundo aqui. 6CO2 com 6CO2 também cancela. Sobrou o que? C6H14 forma C6H6 mais 4H2, que é exatamente a fórmula que eu tinha, a equação que eu tinha no item A. E o ΔH dessa reação vai ser mais 230 kJ. Achamos a solução. Ok, gente? Então agora nós vamos daqui a pouco para outra aula. Então essa aula é só esse vídeo, porque essa é uma aula somente de exercícios. Beleza? Até daqui a pouco.